Boa tarde a todos. Muito obrigada por estarem aqui em mais um dia do ICBAR Day, o maior evento de securitização no país. Estamos muito felizes em recebê-los. E agora, dando sequência ao nosso evento, eu vou apresentar a Sala Ouro Preto, que tem como tema a desbancarização do mercado de crédito, o papel dos FDICs. Muito obrigada aos participantes. Agora eu vou passar a palavra para o Hudson Bessa, professor e sócio da HB Escola de Negócios. Bom evento, gente. Obrigado, Rafaela. Obrigado, Quebar. Gente, boa tarde a todos. Começar aqui, primeiro agradecendo ao Ouro Preto aqui pelo convite, aqui ao João, por mediar esse debate aqui super bacana. Fazer aqui uma rápida apresentação aqui dos nossos debatedores hoje. Começando aqui pelo João. João Peixoto é empresário, sócio fundador do Ouro Preto Investimentos, empresa que faz gestão de inúmeros fundos de investimento de crédito privado, que realiza por dia 100 milhões de reais em operações de crédito. João é formado na USP, tá? Largo de São Francisco, fez mestrado em Direito Internacional na mesma USP, cursou também Letras, História e Economia na própria USP, editor de livros, especialista em fundos estruturados. Já foi responsável pela estruturação de cerca de 300 fundos de investimento, sendo destes 140 são FDICs. E é também investidor em startups, tá? Bem, Ricardo Binelli, economista formado pela Universidade de São Paulo, FEA-USP, tá? Com MBA em Economia do Setor Financeiro pela FIP-USP. Ricardo é administrador de carteiras pela CVM, certificado CGA Ambima e atua em investimentos há 30 anos. Desde 2018 se juntou à Solis Investimentos, da qual é sócio e gestor dos produtos de crédito estruturado. De 99 a 2006, também esteve no Petra como sócio fundador. Eduardo Teles é head de originação da Quasar Asset Management, trabalhou no Banco Itaú BBA nas áreas de análise de crédito, comercial e estruturação de dívida. Também atuou como responsável por estruturação de crédito e relacionamento com empresas no Banco Pan, formado em Ciências Econômicas pelo INSPER. Bem, essa rápida apresentação aqui dos nossos debatedores, a nossa mesa, já como falou a Rafaela, a gente vai estar falando de desbancarização e o papel dos FDICs, né? Então, a gente vai dar início aqui ao nosso painel, falando sobre o primeiro tema aqui, que é o processo de desbancarização, tá? Nesse sentido, a gente vai começar aqui, rolando a bola para o João, e pedindo aqui a João, dar uma pensada, falar um pouquinho, João, sobre esse processo de desbancarização. O que você acha que são mudanças? O que você acha que são as mudanças do sistema bancário, então, sistema financeiro, crédito, mercado de capitais? Como é que você vem vendo esse processo, olhando um pouco mais do passado até onde chegamos? Por favor. Boa tarde a todos. Eu agradeço aí o Hudson, ao Eduardo, ao Ricardo, né, por terem aceitado o convite para participar dessa sessão. E para falar do mercado, o que está acontecendo com o mercado bancário, ou seja, esse processo de desbancarização, preciso falar um pouco do que era o mercado bancário e do que é hoje o mercado bancário, para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, o atual sistema bancário brasileiro ele foi ali planejado, construído logo após o golpe militar, né? Logo após o golpe militar, em 64, sai uma lei que organiza todo o sistema financeiro nacional e, em 65, sai uma lei para organizar o mercado de capitais. Tá? E o que acontece? Tinha um artigo 17 dessa lei que fala que diz que toda intermediação de recursos próprios ou de terceiros, recursos seriam privativos de instituição financeira. Então, você criou, desde então, a ideia de que trabalhar com recursos de terceiros, né, e utilizar esses recursos para operações ativas, né, de empréstimos, era algo privativo de instituição financeira. Tá? Lembrando que, naquela época, o mercado de capitais ainda era um negócio muito incipiente. Né? Você tinha pouquíssimas empresas de capital aberto, praticamente você não tinha gestoras independentes, todas as gestoras estavam ligadas, eram os bancos, né? Só em 88, 90, que sai a primeira legislação ali da CVM sobre gestoras e abre a oportunidade de você criar gestoras independentes, né? Então, o mercado, praticamente, mexer com dinheiro era algo privativo de banco. E isso criou, e depois foi só piorando, por exemplo. Aí começaram a aplicar a lei de usura, né, a qualquer contrato, qualquer pessoa que quisesse, por exemplo, emprestar. Então,
e o Supremo decidiu que a lei de usura, né, que diz que você só pode ter até 12% de taxa de juros anuais, né, não se aplicava, essa lei de usura não se aplicava ao mercado financeiro. Então, só o mercado financeiro podia, na verdade, mexer com dinheiro, tá? Então, por exemplo, para você ver, para você ter uma ideia, as factories, elas só conseguiram ser aceitas ali a desenvolver a atividade delas porque houve uma circular do Banco Central que definiu que factory jamais poderia captar recursos de terceiros e jamais poderia também ser coobrigada, ou seja, ela só poderia fazer, não poderia existir coobrigação de cedentes, né? Então, ela só poderia comprar créditos. Então, isso fez com que o mercado de dinheiro, ou seja, qualquer pessoa que quisesse emprestar ou captar recursos terceiros, tinha que ser uma instituição financeira, tá? Isso foi, ao longo do tempo, uma lei de 60 anos, tá? Só que, ao longo do tempo, a coisa foi se transformando, né? O mercado de capitais foi crescendo. O mercado de capitais, que nos Estados Unidos sempre foi pujante, no Brasil sempre foi um mercado muito fraco, né? Basta ver que o máximo que a gente tinha chegado de pessoas ativas na Bolsa era 550 pessoas, e hoje está com 3 milhões de cadastros ativos na Bolsa. Mas 550 foi antes da crise de 2008. E depois, só agora, recentemente, né, há 5 anos, só tinha 80 mil pessoas que tinham cadastros ativos na Bolsa. Então, para você ter uma ideia, né, pouquíssimas empresas emitiam debêntures, né? Então, o mercado de capitais estava restrito a poucas empresas de capital aberto, pouquíssimas empresas, só grandes corporações emitindo debêntures, e não havia outros papéis e outras coisas que pudessem ajudar esse mercado a crescer, o mercado de capitais. Então, tudo ficou por conta do mercado bancário. Agora, acontece que o mercado está se transformando hoje por várias razões. Uma delas é pelo fenômeno da securitização, que é exatamente o que a Alquibar estuda. Ou seja, a securitização, que é você poder emitir um papel, um título, né, um valor mobiliário, oferecer ao mercado, lastreado em créditos, isso começa no Brasil só nesse século, né? Ou seja, começa com o CRI, começa com o FDIC, tá? O CRI, embora tenha sido previsto numa legislação de 98, ele só começa mesmo a ter emissões de CRI em 2004. Então, com o FDIC em 2001, FDIC-NP em 2004, CRI e CRA em 2004, é que você começa verdadeiramente o mercado de securitização no Brasil. Antes disso, você tinha soluções meio gambiarras ali para você ter uma securitização. Que é o quê? Que é você aproximar o crédito do mercado de capitais. É você permitir que o mercado de capitais possa investir em crédito. Então, esse foi um dos fatores. Agora, hoje, no atual momento, existem várias vertentes, vários fatores que estão contribuindo para essa desbancarização. Um deles foi a própria legislação, ou seja, essas mudanças regulatórias, outras mudanças tecnológicas, né, como, por exemplo, hoje, uma fintech, qualquer startup, uma fintech, e surgem 7 fintechs por mês no Brasil, pode criar um sistema para fazer uma gestão de contas digitais, né? No passado, isso era impossível, né? Eu lembro que há 20 anos, eu tinha amigos que trabalhavam na área de tecnologia de bancos, e tudo era mainframe, né? Que eram supercomputadores da IBM, caríssimos. Então, para você ter um banco, você tinha que investir milhões em tecnologia. Hoje, isso não existe mais. Então, o que o banco hoje está ficando com uma carcaça pesada, por exemplo, ter que manter uma agência. Não faz mais sentido ter que manter uma agência bancária. Ter um cofre, por exemplo, caríssimo, ter seguranças caríssimos, né? Você ter toda aquela estrutura, pois ninguém hoje quer ir na agência, né? Eu tenho contas no Itaú, no Bradesco, e há 5 anos eu não vou numa agência. E hoje, você está tendo uma revolução tecnológica que está fazendo com que o pessoal saia do banco, né? E acontece assim, e o Banco Central acabou também, eu acho que um pouco pressionado pela concentração bancária, que eu acho que isso também não é concentração econômica, é algo que acaba acontecendo em qualquer setor, né? Tanto é que a gente bebe uma cerveja aqui,
que é fabricado, qualquer cerveja que você beba no Brasil é fabricada pela mesma indústria. Então, a concentração bancária não é uma coisa que me impressiona, eu acho que os bancos que existem são bem competitivos, são bem eficientes e têm muitos méritos. Acontece que o Banco Central hoje permite que você crie uma SCD, que é simplesmente um microbanco, né, que faz tudo que um bancão faz, com custo baixíssimo e sem uma barreira de entrada, né? Com R$1 milhão você pode montar uma sociedade de crédito direto, né? E é claro que, agora, a sociedade de crédito direto não pode captar recursos, né? Adiante, certamente, a gente vai falar mais a respeito disso, né? Então, ela depende do mercado de capitais. Então, eu acho que um fator que começou há bastante tempo, que é a securitização, mas ela mal começou no Brasil ainda, né? Nos Estados Unidos, na década de 80, todo o mercado de crédito imobiliário já era securitizado, ou seja, você dá um crédito e vende esse crédito para o mercado de capitais, ou seja, vende para investidores, né? Ou seja, quem fornece o crédito não fica com o crédito, não carrega o crédito, ele transfere o risco e o retorno, os benefícios do crédito para um terceiro, que é um investidor no mercado. Mas a gente não pode comparar o mercado americano, que tem metade da população já investe, está habituada a investir em ações, a investir em papéis no mercado de capitais, né? Tem 300 mil agentes autônomos lá, tem agentes de investimento, aqui nós temos 3 mil, 4 mil, agora chegamos a 7 mil novamente, né? Independentes. Mas eu acho que são esses diversos fatores, essa revolução tecnológica, tá? Esse processo de securitização, essas mudanças regulatórias, essa mudança de comportamento, né? E o próprio mercado. Quando você tem um mercado de crédito, um mercado cuja taxa Selic caiu para 2%, né? Quer dizer, ninguém mais quer ficar naquela situação, o que antes era o que fez ao mesmo tempo mérito e problema dos bancos atuais, que é você ter aquela segurança do bancão, que até hoje você vê na briga entre o Itaú e a corretora, o Itaú alegou exatamente isso, né? A segurança do banco, que é você ter uma segurança em você captar recursos para investidores a quem você não paga tanto, porque eles estão em busca de segurança, e você faz operações de crédito aqui, e no meio você tem um grande spread, né? Isso hoje vai ser impossível, né? Porque não dá mais para você, por causa da queda da taxa de juros. Mas então são essas mudanças todas, né, que eu acho que a gente vai detalhar aqui mais adiante, que impulsionam, que vão fazer com certeza que haja uma pulverização das operações de crédito, né, e uma pulverização da captação de recursos. A gente já está vendo hoje com uma explosão de plataformas de investimento e uma explosão de fintechs e FDICs aí, de fundos de crédito. Então, basicamente, Não, acho que o João fez assim um pano de fundo que deve ser o pano de fundo que vai nortear a nossa conversa, né? Ele botou o pano de fundo da nossa conversa aqui. E aí, como ele puxou agora, nesse finalzinho da fala dele, essa questão um pouco de pulverização, falou um pouco de FDIC, eu queria que o Ricardo Binelli, falasse um pouquinho de como é que você está vendo agora a importância do FDIC nesse processo de pulverização, para democratização aí do crédito, começando pelo lado do crédito. Legal. Então, queria começar agradecendo ao João pelo convite, né? Companheiro de muitos anos de militância nesse segmento dos FDICs, que não tenho muita dúvida, vão cair no gosto do investidor brasileiro a partir do momento que eles vão permitir essa aproximação desse investidor a uma taxa de juros que é a nossa taxa média, a nossa taxa real, que é muito acima da taxa básica da economia, que costumam remunerar as aplicações tradicionais, né? Então, tratando especificamente sobre como é que os FDICs compõem esse movimento da desbancarização, acho importante a gente ter na cabeça a desbancarização ela é um processo sem volta, né? O que a gente, por mais que a gente enxergue
toda a eficiência, a inteligência por trás dos grandes bancos brasileiros, a verdade é que a situação oligopolista é uma situação que acaba abrindo espaço para ineficiências de preço, né, e ineficiências em termos de amplitude do espectro de oferta. Então, os bancos foram criando outras alternativas de receita, basta ver a componente de tarifas, né, cobradas pelos bancos nos seus resultados, e o crédito se concentrando num crédito muito mais protegido, né? É o crédito com garantia real, seja imóvel, seja veículo, é o crédito consignado. Agora, o crédito para as empresas, especificamente pequenas e médias empresas, e o crédito bancário, para a pessoa física, em patamares de preço muito pouco sustentáveis, né, muito elevados, e abriu essa oportunidade para que outras frentes, outras instituições, outras empresas, outras estruturas, como os FDICs, passassem a ocupar, ou tivessem abertos, né, um espaço para ocupar nessa iniciativa da oferta de crédito. E o Banco Central vem sendo muito atuante nessa frente. A impressão que eu tenho é que, na crise de 2008, o Banco Central optou pela concentração bancária, né, entendendo que esse era um caminho para você manter o nosso sistema financeiro mais saudável, mas isso acabou gerando uma armadilha no que diz respeito à oferta de crédito. Ele fez uma autocrítica e a agenda BC+, que tem uma série de frentes de atuação, né? Tanto a questão das empresas mais facilmente montáveis, né? Você monta, conforme o João comentou, uma SCD com capital muito menor do que o necessário para um capital bancário. A própria questão da observância também é muito mais leve, né? Então, assim como o Banco Central promoveu uma série de outras iniciativas relacionadas à questão do registro dos recebíveis, todas as regulações relacionadas a arranjos de pagamento, né? Então, tem todo um arcabouço de várias frentes sendo trabalhados para que você tenha uma oferta maior de crédito e, na nossa visão, o FDIC tem um papel-chave, né? Conforme o João comentou, todas essas empresas mais facilmente instituíveis, elas podem ofertar crédito, mas elas não podem captar depósito. Então, elas vão ter que ceder os créditos que elas originaram, né? Elas podem fazer isso, eventualmente, via uma operação com debênture lastreado nesses créditos, mas me parece que o FDIC ele agrega a componente governança de uma maneira que outros instrumentos não agregam, né? Então, a gente vai ter toda a visibilidade do crédito pulverizado, operacionalizado através de um instrumento como o FDIC, que tem esse ferramental de governança para o investidor, né? E a gente vai enxergar, a CVM também está indo nessa direção, pelo menos ao que parece, a nova regra dos FDICs vai permitir que, primeiro, algumas classes de FDICs, né, sejam investidas por público em geral, não apenas por investidor qualificado, como os próprios FICs de FDIC tendem a ser abertos para o público em geral também. Então, além de a gente ter a disposição do regulador de abrir o mercado de crédito, né, para fora do sistema bancário, você tem as fintechs e demais empresas, arranjos de pagamento, querendo oferecer alternativas de crédito de maneira muito inteligente e eficiente,
seja do lado de chegar na ponta final, seja do lado de mensurar o risco de crédito, né? E você tem os FDICs trazendo a governança e o investidor para cumprir esse papel de levar o crédito na ponta, seja para pequenas e médias empresas, seja para a pessoa física. Tá. Beleza, achei FDIC que a gente conseguiu dar uma cobertura, acho que o Ricardo deu uma cobertura bem interessante, mas, Eduardo, desbancarização e o crédito privado da sua forma, menos FDIC e mais papéis, mais títulos. Como é que você vem vendo isso? Como é que você vem vendo esse processo? São processos que andam ali, estão relacionados, na sua opinião? Bom, obrigado aí pelo convite do João, pela presença aí de todos. E é bem gratificante a gente estar falando sobre esse tema agora, porque, a Quasar foi fundada em 2016 com a ideia de justamente ser um agente de desintermediação de crédito, né? E eu acho que o tema naquela época era muito menos difundido perante o mercado do que é hoje em dia. E o que fez com que a gente identificasse essa oportunidade em 2016? Né? A gente olhou um cenário do que aconteceu no mundo desenvolvido, principalmente a partir de 2008, que foi o seguinte, foi a redução da oferta de crédito bancária. O João mencionou a carcaça operacional dos bancos, né, como custa caro ter uma agência. Mas eu queria destacar também a carcaça regulatória dos bancos, que a partir de 2008 se tornou muito mais oneroso conceder crédito. O retorno, o custo de capital aumentou, enfim, por exigências como Basileia III, né? Então, você tem um deslocamento e os bancos passam a ser mais restritivos na oferta de crédito. E aí você tem um outro cenário, que é um cenário de juros mais baixos e do investidor migrando para produtos alternativos, em que você tem, enfim, primeiro títulos públicos e logo depois você ia para multimercado, fundo de ações, né? E você tinha um gap na relação de risco-retorno, que eu acho que a partir aí dessa época começa a ser fomentado pelo mercado de capitais. Então, o mercado de capitais começa a tomar lugar enfim, que era dos bancos antigamente, né? Acho que é mais ou menos isso. Ou seja, a oferta de títulos também você começa a ter mais diversidade, maior volume de oferta de títulos privados também, né? Sim. Mais ou menos. Processo esse que eu acho que a gente está falando aqui sobre competição, né? Na verdade, você tinha um sistema bancário que reinava sozinho, né? Estava ali em berço esplêndido, reinando, e aí o mercado de capitais veio crescendo, veio tendo competição, não só por causa do mercado de capitais, mas também teve eventos regulatórios, como todos vocês citaram, né? E redução de barreiras de entrada. Nesse sentido, eu queria continuar contigo, Eduardo, aqui, perguntar para você um pouquinho sobre a agenda BC+, aqui. Dentro das iniciativas que você tem visto nessa agenda para fomentar a competição no sistema financeiro nacional, e aí incluindo o mercado de capitais, o que te chama a atenção nessa atuação do Banco Central? Como é que você acha que isso tem sido importante para esse novo shape aí do mercado? Bom, primeiro eu acho que vale destacar que a diretriz é super correta, né? Acho que a agenda do Banco Central nesse fomento do aumento da oferta de crédito é super importante e tem caminhado na direção correta. Eu destacaria a criação do Sandbox, né, que é um espaço justamente para fomentar a inovação, desenvolver novas tecnologias e a adoção dessas tecnologias, sem onerar muito em termos regulatórios. O Open Banking, eu acho que traz, enfim, segurança, transparência e informação para todos os entes do mercado, o que fomenta também a concorrência, e eu acho que o consumidor final do crédito vai ser super beneficiado, né? E eu acho que um tema super relevante, dado que a gente está falando de FDIC, primeiro, a criação da duplicata escritural, né?
e a possibilidade da emissão da duplicata eletrônica, que eu acho que é um divisor de águas. Você formaliza e traz segurança para um mercado que antes tinha um risco de fraude bastante elevado, e eu enxergo isso como um divisor de águas, assim como a alienação fiduciária foi para o mercado imobiliário. Na época da hipoteca, o mercado imobiliário era muito tímido. E aí, o que aconteceu? Você criou uma garantia em que você consegue executar com muito mais agilidade, né? Fora do âmbito judiciário. E isso fez com que houvesse um fomento muito grande desse mercado. E eu acho que essa criação da duplicata escritural e a possibilidade de emissão da duplicata eletrônica vai ter esse impacto também no mercado de FDICs. Ou seja, estamos colocando aqui a questão, mais uma vez, regulação, que aqui está trabalhando ativamente, e tecnologia, né? Também, né? De alguma maneira, mais uma vez, pegando aqui o início aqui da fala do João, a gente tem tecnologia ajudando a transformar o mercado, né? Principalmente na parte de registro aí. João, aproveitar aqui um gancho do que o Eduardo estava falando, queria que você falasse um pouquinho de como é que os FDICs entram nessa arena competitiva, que aquele tipo de mudança ele cria nessa competição, e aproveitando aqui, queria que você falasse um pouquinho, até porque você é investidor de startups também, como é que as fintechs entram também nesse cenário de aumento de competição e de redução de barreira de entradas, ou que, na verdade, as barreiras se reduzindo, como é que elas entram e mudam o mercado? Pois bem, eu acho que tem algumas coisas, dentro dessa lógica de você transferir o crédito, do crédito sair do mercado bancário para o mercado de capitais, há bastante iniciativas, aí, algumas delas foram frustradas recentemente. Por exemplo, houve uma lei que permitia, a lei de liberdade econômica, acho que, salvo engano, foi a lei de liberdade econômica que foi vetado isso, ou não passou, ou modificaram. Por exemplo, empresas limitadas poderem emitir debêntures, né? Porque isso permitiria que um fundo comprasse diretamente papéis de qualquer empresa, né, que emitidos por qualquer empresa pequena, uma pequena, média empresa, né? Isso, eu acho que tem um projeto de lei novamente, isso foi apresentado novamente, um projeto de lei que busca resgatar isso, permitir que essas empresas emitam não só debêntures, podiam emitir commercial papers, né, que seriam as notas promissórias, sem ter que ofertá-las para fundos. Quer dizer, FDIC naturalmente poderia comprar, e até fundos de renda fixa talvez pudessem comprar se fosse dispensado, se fosse permitido pela CVM, né, e pela Ambima, dispensando que fosse feita uma oferta pública. Agora, eu acho que a gente está esperando aí uma nova 356, né, como o Ricardo já mencionou, aí deve ter sido debatido aqui na Uquibar, aqui no Uquibar Day, e a gente já sabe que eles vão, que vai ter aí, que é um desafio grande, né, porque é um fundo, que o FDIC é um fundo destinado a investidor qualificado, era um fundo desconhecido, havia a ideia de que tinha um risco mais elevado, mas com certeza vai haver uma certa flexibilização ali para poder permitir que cotas de FDIC sejam adquiridas por investidores de varejo. Também isso vai ajudar a popularizar e a disseminar o FDIC e, portanto, vai aproximar esse investidor vai ter mais dinheiro para as pequenas, médias empresas, para outras operações. E, então, eu acho que está na pauta aí da CVM, né, que vai colocar em audiência pública, salvo engano, acho que o Maeda disse que até dezembro vai entrar em audiência pública essa nova 356, que acho que contempla uma série de alterações aí, todas, acho que benéficas aí para o mercado e para a popularização aí do FDIC, para tornar o FDIC um tipo de investimento mais seguro e mais atraente, né? Isso significa mais dinheiro para crédito privado, mais dinheiro para o crédito na outra ponta, né? Em relação a fintechs, eu acho que realmente é uma coisa revolucionária, né? Porque eu vejo aqui, a gente aqui investe através de fundos de private equity, a gente investe aqui em várias fintechs, mas todo dia estão surgindo, todo dia surge uma fintech nova aí e tal, né?
Então, eu acho... Você esbarra numa fintech nova, está tropeçando numa fintech. Né? Eu acho que tem a questão, eu acho que a fintech ela tem o lado tecnológico, né, que é o lado, e o lado de crédito. Né? O lado de crédito, o erro de muitas fintechs é achar que domina o aspecto do crédito. Tá? O aspecto do crédito ele é difícil até para os grandes bancos. Né? É difícil, quantos bancos a gente viu no Brasil aqui, bancos médios, né, que tiveram problemas, que tiveram que deixar de operar ou tiveram que ser vendidos porque não souberam dar crédito. Né? Isso, então, se as fintechs de crédito entenderem que elas têm que se focar muito mais na solução tecnológica, né, que aí eles são bons nisso, tá? Porque a parte de buscar parceiros para essa área de crédito, assim como precisam buscar parceiros no mercado de capitais que vão trazer os recursos. É basicamente isso. Ou seja, para cada fintech vai ter que ter um FDIC por trás, um ou vários FDICs por trás, né? Porque não tem outro jeito, não vai haver recurso. Agora, esse conhecimento, essa questão do crédito, que eu acho que é o mais complicado. Eu acho que o futuro, quando tiver aí um cadastro positivo que funcione, talvez vai ajudar bastante. Aí sim, pode ser que a taxa de juros caia para o tomador final lá, porque hoje a taxa de juros é alta porque os bons pagadores pagam pelos maus pagadores, né? Claro. E todo mundo tem dificuldade em selecionar, em fazer análise de crédito. Eu acho que isso aí é o calcanhar de Aquiles, tá? Das fintechs, assim. Tá? E você não acha que o Open Banking contribui para isso também? Além do cadastro positivo? Sim, também sim. Open Banking também, porque aí você todo o mercado vai conhecer as informações que hoje são propriedade do banco, passam a ser propriedade do dono dos dados, né, que vai disponibilizar essas informações, e isso também vai ter um efeito benéfico aí para baixar a taxa de juros para aqueles bons pagadores, né, porque essa é a questão, né? Quer dizer, a taxa de juros, o fator preponderante, um dos fatores mais... até um evento, um estudo recente da FEBRABAN, o fator que mais faz aumentar a taxa de juros, que mais impacta ali no custo do dinheiro, é a inadimplência. Né? E nós não temos dados estatísticos ali, né? Até os grandes bancos têm essa dificuldade. Eu acho que é a questão de transparência, né, que é muito importante, né? Essa transparência e conseguir reduzir o risco de crédito, né? Acho que sim. Ricardo, eu queria te fazer uma pergunta. João, você terminou, João? Desculpe. Já terminei. Desculpe. Tá bom, Ricardo. Aproveitando que a gente está falando de mudanças regulatórias e tal, e falamos de agenda BC+, do BC hashtag, a gente sabe que BNDES, tanto o BC como o BNDES tem lá uma diretriz para fomento de microcrédito. Tá? E aí, eu queria saber de você um pouquinho essa questão microcrédito e FDIC. Se isso forma um casal bacana. Então, até aproveitando a exposição do Eduardo, muito rica nas iniciativas do Banco Central, eu acho que tem um outro item bastante importante, né, além da questão da duplicata escritural, que é a questão do registro dos recebíveis, né, que vão ser obrigatórios daqui até o final de 2022, se eu não me engano, né? Cada classe de recebível, do recebível de cartão, a duplicata grande, média, pequena empresa, a gente vai ter a obrigatoriedade de registrar, que vai ajudar a mitigar bastante também a questão do risco de fraude e a questão da duplicidade de um único crédito, né? Então, toda vez, e pegando também, antes de chegar especificamente na questão do BNDES, pegando uma carona também na informação que o João colocou, que eu acho bastante interessante a gente pensar, é que o Brasil ele é um país que tem uma série de ineficiências
parece que genéticas, né? Nós temos uma série de questões relacionadas à burocracia, cartório, ora você enxerga ali uma série de limitações, e quando eu começo a observar as propostas que as fintechs têm, né, e você vai encaixando os propositivos que as fintechs trazem com as saídas regulatórias, sejam elas constitucionais, infraconstitucionais, que o Banco Central vem propondo, né, você vai enxergando uma série de ineficiências sendo retiradas, e conforme você vê uma apresentação que uma fintech faz, você fala, caramba, como era simples tirar esse troço da frente. Né? Simples no sentido de bastava uma decisão regulatória que você traz um acréscimo de eficiência monumental. Né? E esse acréscimo de eficiência ele passa a permitir também você chegar no crédito para pequena e microempresa. Né? Então, assim, desde uma adquirente, subadquirente de cartão de crédito voltada para atender cabeleireiro. Né? Tem ali as cabeleireiras que vão cobrar das suas clientes no cartão de crédito, e aí essa subadquirente, que também é uma fintech, ela consegue criar uma conta digital para aquela cabeleireira antecipar o recebível do cartão de crédito que vai ser creditado naquela conta digital. Ou seja, você começa a, com base numa inteligência regulatória e uma inteligência tecnológica, fazer o crédito chegar numa ponta que há muito pouco tempo atrás parecia completamente ineficiente. Não faz sentido dar crédito ali porque é muito caro. Né? E, na verdade, não é caro, porque mesmo precificando uma taxa de juros menor do que essa cabeleireira paga hoje, ainda assim ela é suficientemente robusta para remunerar aquela estrutura toda. Né? Da mesma forma como integrações com sistemas operacionais, né, vem apresentando oportunidades muito interessantes para fintechs darem dinheiro, né, apresentarem saídas de crédito para pequenas e médias empresas, porque a hora que você está acessando aquele sistema operacional, você está tendo, em tempo real, acesso a uma quantidade gigantesca de informações sobre a saúde financeira, contas a pagar, contas a receber daquela empresa, que te dá uma acurácia do lado do crédito que há muito pouco tempo atrás a gente não tinha. Né? Então, quando eu olho do lado do Banco Central, eu acho que a colaboração fundamental é, de fato, um arcabouço regulatório para que você vá, né, derrubando privilégios, né, a questão das agendas das empresas de cartão de crédito, que até muito pouco tempo atrás eram quase que privilégio, exclusividade das próprias grandes adquirentes, e agora, né, até a unidade de recebível de cartão que está sendo criada, ou seja, coisas super interessantes e que, na verdade, é massa encefálica trabalhando em prol, né, da oferta do crédito. Então, assim, o que eu vejo do lado do Banco Central é uma disposição muito assertiva para trabalhar, para tirar ineficiências. O lado do BNDES, nós fomos uma das casas que participou do edital que recentemente o BNDES fez para selecionar FDICs, e aqui um rápido passo atrás para o meu racional anterior. Por que é que o BNDES escolheu o FDIC para fazer o crédito chegar na pequena empresa, para chegar na ponta? Né? Porque entende que os agentes originadores de crédito, sejam eles fintechs, sejam eles as empresas de fomento mercantil, certo? Tem essa eficiência para fazer chegar o crédito na ponta. Então, dentro do objetivo do BNDES, esse edital que era, eu preciso dar crédito no momento de pandemia, eu preciso de gente capacitada a fazer o crédito chegar, e eu vou escolher um instrumento FDIC
para usar o dinheiro público, né? Eu estou usando um dinheiro que vai ser fiscalizado pelo TCU para chegar lá na ponta. Qual é o instrumento que eu vou usar? Aquele que tem mais governança. E aí usou o FDIC. Então, o BNDES ele vem com várias linhas de crédito, né, para fazer o crédito chegar na ponta. Dentro do nosso debate aqui, esse edital, para mim, ele foi muito sinalizador, né, da capacidade do FDIC fazer o crédito chegar na ponta com governança. Eu acho que nós somos uma casa focada em FDICs, possivelmente temos um dos maiores fundos diversificados de FDICs do mercado, e assim, ainda eu me assusto, né, o quanto ainda existe de restrição do lado do público investidor, que precisa vencer uma série de barreiras para enxergar a qualidade do instrumento FDIC para remunerar com proteção. E eu acho que são desse instrumento para fazer o uso do dinheiro público deveria fazer um bocado de investidor rever aí os seus paradigmas, porque, de fato, é um instrumento muito poderoso. Ótimo. Perfeito. Falamos aqui, basicamente, eu acho que tentando só pegar uma frase aqui, tirando burocracia da frente, usando tecnologia para encurtar o caminho do dinheiro, né? Isso aí. Encurtar esse caminho, né? Vamos caminhar, então, um pouquinho aqui, agora fazendo um complemento, a gente falou de competição, falou de fintech, e aí é o seguinte, o ambiente, o mercado tradicional, obviamente, está sofrendo uma concorrência, né? Há um impacto desse processo todo no mercado tradicional. Aí eu começo aqui com o Eduardo, com a seguinte pergunta: o que você acha? Desbancarização, Eduardo, se você tivesse que elencar os principais, quantos você quiser, impactos que a desbancarização vai ter nesse modelo de negócio das instituições financeiras tradicionais, ou os bancões, se a gente quiser falar. Bom, concordo com o João plenamente. Assim, a gente está vivendo uma revolução e é impressionante a ebulição de novas empresas nesse segmento, né? O que, obviamente, gera muito mais competição do que o que a gente via antes, e principalmente em função da adoção de novas tecnologias. Como o Ricardo falou, antigamente era muito difícil chegar na ponta e financiar um cara muito pequeno. O custo operacional disso era muito mais elevado e a tecnologia permitiu que isso se tornasse mais possível, né? Então, obviamente, com esse cenário de maior competição, e aí a gente tem maior competição nos dois segmentos principais de atuação dos bancos, né? Serviços, que a gente já vê uma redução bem grande no crescimento das receitas dos bancos, seja com gestão de recursos, né, que a gente tem visto uma mudança muito estrutural em função, principalmente liderada pela XP, cartões, tarifas de banking mesmo, né, de você manter uma conta corrente aberta. E do ponto de vista de crédito, a gente tem o mercado de capitais aflorando com fundos de crédito mais óbvios para grandes empresas, e no segmento de SMEs, você vê esses FDICs, como o Ricardo comentou, crescendo, né, vamos dizer assim, né? Então, acho que, em termos de faturamento, está dado que os bancos vão passar por uma concorrência muito... e uma mudança muito abrupta. Eu acho que o grande desafio dos bancos agora e o que vai definir quem vão ser os winners e os losers vai ser a capacidade de readequação dos custos. O custo regulatório está dado. Agora, o custo operacional, eu acho que tem muita coisa a ser feita. O João mencionou a questão da agência, e eu acho que grande parte disso se dá via digitalização, né? Quem tiver mais êxito, né, nessa transição, eu acho que vai, enfim, conseguir ser o vencedor nessa mudança de contexto, nessa mudança de mercado que a gente vai vivenciar e já está vivenciando, né? O futuro vai ser diferente do passado, né, Eduardo? Não vai ser a mera repetição do passado, não é isso, né? Ricardo,
Complementando aqui, a gente vem percebendo uma mudança grande também na parte a gente está falando muito do crédito, mas para os investidores também, principalmente com o advento das plataformas, a gente vem vendo impacto grande aí do lado do investimento também. O que você fala um pouquinho sobre remuneração, desbancarização? O que você acha que tem de impacto aí nas taxas, nas remunerações para os investimentos aí, somente para a pessoa física? Muito bom o debate, porque nesse momento mais recente, o que a gente chegou a ouvir falar à profusão é que a renda fixa acabou, né? Não faz mais sentido investir em renda fixa, não faz mais sentido investir em renda fixa. Não vou nem entrar numa discussão de montagem de portfólio que, na minha visão, acabaria com esse debate, né? Mas o que eu acho importante para a gente usufruir aqui é que quando você fala, 2% não remunera mais ninguém, não tem sensibilidade nenhuma do bolso do investidor, eu acho que a gente tem que entender quais são as alternativas que existem para você se remunerar, certo? Porque, conforme eu mencionei há pouco tempo atrás, 2% é a taxa que paga o governo, os grandes bancos e as grandes empresas. A taxa média da pessoa jurídica está lá nos dados do Banco Central, é 14% ao ano. A taxa média para a pessoa física é 40% ao ano. Se você tirar os consignados, é 70% ao ano. E se você quiser olhar só o consignado, é 18% ao ano público e quase 30% o consignado privado. Ou seja, taxa de juros no Brasil é uma super matéria-prima para remunerar, certo? O que a gente precisa fazer é aproximar o investidor dessa taxa média. E como é que a gente vai fazer isso? Via desbancarização e via FDIC, certo? O FDIC é um instrumento para aproximar o investidor da taxa média da economia. É ele que vai fazer isso, trazendo a devida governança e proteção, certo? Na nossa carteira, desse fundo que eu comentei há pouco, a nossa subordinação média é 44%. Tem 44% de proteção. Só uma brincadeirinha aqui. O Basileia do banco, pelo que eu me lembro, é 11%. Então, o banco ele alavanca com capital de terceiro 9 vezes. Poxa, nesses FDICs que eu estou dizendo que a gente investe, a alavancagem é pouco mais de uma vez. É muito menos alavancagem para muito mais retorno. Então, assim, na minha visão, né, a desbancarização do crédito, trazendo o FDIC como um instrumento de funding para esse processo e com o FDIC os investidores, a gente vai entregar uma remuneração muito mais interessante para os investidores do que eles têm nas aplicações tradicionais, certo? Então, na minha cabeça, a desbancarização é um caminho muito feliz para o investidor aumentar a rentabilidade de suas aplicações. Muito bom, né? Eu gosto disso porque realmente eu concordo com você, né? Parece que o mundo só tem tesouro direto e bolsa, né? Quando a gente lê, parece como assim? Não tem nada no meio, né? Bem bacana. É muito boa a sua observação. João, e agora? Falamos aqui do processo, estamos falando dos impactos de modelos tradicionais de negócios e tal. Futuro. A gente já viu que é inexorável e não tem caminho de volta. Mas como é que você vê o futuro aí com desbancarização? E até se você puder falar um pouquinho como é que você vê a inclusão financeira aí, se você acha que isso também pode ser uma alavanca para a inclusão financeira. Pois é, Hudson. A questão, existe um pouco um mito em torno dessa questão da inclusão financeira, né? Porque mesmo os bancos eles são muito acessíveis a qualquer pessoa, né, que queira abrir uma conta e tal. O que as pessoas, que a gente precisa entender no Brasil, é que o Brasil, 70% da população é muito pobre. Então, a inclusão financeira não é em razão da dificuldade do sujeito ter acesso a um banco. É simplesmente, o banco ele tem 3 serviços para quem tem 3 produtos, né? É uma conta digital, um serviço como ter uma conta, como fornecer um cartão, né? O crédito e o investimento. Tem um estudo da Ambima aí recente que mostra que fizeram com a população brasileira que mostrou que 70% da população brasileira não economizou nada no ano passado, antes da epidemia.
porque simplesmente não tem poder aquisitivo, não tem renda para economizar, né? Então, se você pega, se mais da metade da população brasileira ganha um salário mínimo, né? Sendo que no Nordeste é comum, uma parte grande da população ganha menos de um salário mínimo, as prefeituras são maiores empregadoras, pagam menos salário mínimo. Então, como é que uma pessoa que ganha um salário mínimo vai conseguir pagar a taxa de serviço bancário, a taxa de manutenção de uma conta, né? Então, quando o Nubank chega, então, assim, a única solução realmente para isso são fintechs, né, que chegam propondo uma conta que não vai cobrar nada. Os próprios bancos também já fazem isso com algumas contas, né? Embora conta salário, né? Então, quer dizer, se você tem uma conta, o Nubank, ele conseguiu ter 20 milhões aí de clientes porque não pagava taxa, não cobrava taxa, né? Então, a questão da inclusão passa pelo seguinte: se a gente conseguir reduzir o custo do serviço bancário, da manutenção de uma conta, por exemplo, da emissão de um cartão, a uma taxa compatível com a renda desses 70% dos brasileiros que são assim, os excluídos, né? É claro que todos vão ter uma conta bancária, como está provando aí os bancos, como estão as SCDs vão oferecer contas digitais, aí com certeza todo mundo vai poder ter uma conta digital a um custo zero, tá? Agora, em relação ao crédito, é aquela questão, a gente volta àquela questão. É claro que você vai ter iniciativas, hoje, com essa pulverização do crédito, essa desbancarização, com várias iniciativas, vai ter muita gente criativa aí que vai conseguir reduzir bastante as taxas para o tomador, né? Até porque ele vai ter taxas de captação e operações muito mais enxutas, né? Ou seja, se hoje o banco ainda mantém taxas altíssimas para um cheque especial, para um empréstimo pessoal, tudo isso vai se reduzir muito via fintechs, via SCDs, via FDICs, porque a competição vai aumentar muito e as pessoas, vai ter pessoas que vão ter fintechs que vão conseguir atingir aquele ponto ótimo ali, né? De proporcionar isso, proporcionar uma taxa, porque a questão toda é o custo do dinheiro. Quer dizer, a inclusão do brasileiro do mercado financeiro é porque ele não consegue pagar as taxas pela prestação do serviço, a taxa de manutenção de um cartão de crédito, a taxa de manutenção de uma conta corrente normal num banco, né? Sei lá, eu pago R$200 para ter uma conta aí num banco grande e a minha faxineira jamais conseguiria pagar isso, né? Então, na verdade, a inclusão financeira é um mito. Na verdade, o que nós temos é uma população pobre que não tem condições de pagar por aquele serviço, né? E então, o preço do serviço precisa ser reduzido, né? Porque a gente não espera que a população enriqueça da noite para o dia, então é muito mais fácil reduzir o preço do serviço. E eu acho que isso vai acontecer tanto para a prestação de serviço, como vai acontecer também na linha do crédito, tá? A gente tem aqui 60 FDICs e com os mais diversos, as mais diversas carteiras, de todo tipo de carteira e as soluções mais interessantes ali. Então, basicamente, é isso. Acho que a inclusão vai ocorrer devido a um aumento de eficiência e de competição provocado por essa diversificação aí. Não, acho que está bem em linha, né? Vocês falaram bastante da desburocratização, da digitalização, da redução de custos, né? Aumento de transparência. Tudo isso colabora para a redução da mensuração de risco e também para a redução do custo, né? Eu acho, da percepção de risco e do custo. Gente, a gente está aqui agora com 5 minutinhos para fechar, então eu queria fazer assim, pegando aqui no final, começando pelo João, depois a gente passa aqui para o Eduardo e para o Ricardo. Vocês dessem agora, começando pelo João, o seguinte: João, pegando um pouco o que a gente falou aqui, o que você vê como vantagens e desvantagens da desbancarização, tanto para o tomador de crédito quanto para o investidor? Olha, para o tomador de crédito, é isso que a gente discutiu, que eu acabei de falar, e que o próprio Ricardo falou. Vai diminuir a burocracia, os custos, o custo do capital vai diminuir, vai aumentar a competição, então isso vai reduzir, e as fintechs, elas vão ficar cada vez mais, vão ser mais assertivas, vão ser mais, vai ter uma acurácia maior na análise de crédito. Então, acertando ali melhor o risco, só assim você vai conseguir reduzir
o custo, né, da taxa de juros ali, né? E, então, acho que isso aí, para o tomador, vai ser bom, né? Vai ser excelente, e para o investidor, então, melhor ainda, porque o investidor vai poder ter acesso a uma gama gigante de produtos, né, que vão oferecer para ele taxas muito mais atraentes do que ele tinha no passado. É claro que vai ocorrer um fenômeno que é uma redução do ganho em geral, né? Mas isso é em toda a sociedade, que é uma coisa mais civilizada, né? Porque a gente ficar assim, viver a pessoa achar que ela vai dobrar o capital em 3 anos, né? Quando no passado, na renda fixa, com 20% ali em título público, isso aí realmente é obsceno, né? Sim. Então, eu acho que vai haver muita oportunidade, e essa oportunidade vai estar em produtos como produtos de securitização, como FDICs, né? E vai ter um número, a dificuldade do investidor vai ser em selecionar esses produtos, né? Ao contrário do que era no passado, onde num banco o investidor só tinha 1 ou 2 produtos, né? 1 ou 2 produtos de investimento, ele vai ter um número de fundos de investimento e papéis, tá? A dificuldade vai ser, isso vai aumentar a importância dos gestores, dos consultores de investimento, dos agentes de investimento, né? Que são as pessoas que vão ser os intermediários que vão oferecer e explicar para esse investidor o que ele está fazendo, né? Certo? Interessante. Tá. Eduardo, por favor, gostaria que você complementasse a sua visão aí de vantagens, desvantagens para tomadores de crédito, investidores, nesse processo de desbancarização. Bom, acho que é bem isso que o João falou, assim, uma maior competição e um maior acesso à informação vai ser super benéfico para os tomadores, vão ter uma gama maior de parceiros e de alternativas, né? Alternativas diferentes. Para o investidor também excelente, como eu falei, né? A gente nos produtos tradicionais a gente tinha a renda fixa a título público, migrava para multimercado e ações, né? Agora a gente vai ter uma opção de um produto descorrelacionado com sobre Selic, sobre título público, né? Então, acho que é super benéfico para grande parte do mercado e, obviamente, tem perdedores que são os bancos tradicionais, que passam a ter, que podem cobrar menos spread em função da maior concorrência, e os FDICs que já transitam muito bem num cenário de menos concorrência. Como o João falou, tem FDICs que tem uma remuneração muito elevada em taxa subordinada, que eu acho que isso tende a cair. Então, basicamente é isso. Ótimo, ótimo. Meu amigo Ricardo Binelli, você agora. Vamos lá. Geralmente, quando você fala de ganha-ganha, né, você torce a orelha, assim, coisa esquisita, acho que não existe muito não, tal de ganha, coisa de ingênuo, né? Mas a hora que você tira a ineficiência de uma ineficiência tão grande como a gente tem no Brasil, seja pela concentração, seja pela questão da burocracia, a regulação ineficiente, a hora que você está tirando esses percalços, né, do caminho, eu acho que você vai gerar majoritariamente, como já disseram o Eduardo e o João, pontos positivos para tomadores de recursos e investidores. Acho que é uma situação assim, muito evolutiva para os dois lados, muito positiva para os dois lados, e aonde a gente vai pensar, olhando o comentário do Eduardo, né, a gente vai perder quem não for extremamente eficiente. Quem estava ganhando dinheiro com base na eficiência, lembra da época da inflação? Né? Quem ganhava no overnight, isso vai deixar de existir, certo? A mesma coisa vai acontecer com a eficiência do mercado de crédito. Quem for ineficiente vai perder, mas a vitória é majoritariamente superior, na minha visão, em termos de número de participantes. Tomadores e investidores são muito mais numerosos do que os hoje ineficientes. Olha, beleza, né? Eu acho que vocês traçaram
um painel muito bom sobre a questão de eficiência, né? A gente está diante claramente de uma questão de ganho de eficiência, né? Ganho de eficiência e redução de risco, né? Transparência, redução, ganho de transparência e redução de risco. Gente, a gente chegou aqui ao final, precisa encerrar, é uma pena, o debate está super bacana, mas é uma pena encerrar. Queria agradecer a todos aqui pela participação, e para fazer o encerramento, eu queria passar a palavra aqui para o João, né? Fazer o encerramento. Bom, agradeço ao Kibar, né, pelo evento, agradeço a todos os participantes, a todos aí os ouvintes, e acho que, espero que haja vários outros eventos aí, imagino que todo ano agora o Kibar Day, haja um Kibar Day todos os anos, né, porque acho que esse mercado aí mal está começando, né, o mercado de securitização, o mercado de FDICs, o mercado de capitais voltado para o crédito privado, né. Então, eu acho, basicamente é isso, eu quero agradecer a todos e uma boa noite para todo mundo. Então, boa noite para todos também. Rafaela? Gente, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês, foi um excelente bate-papo. Obrigada ao pessoal que está nos assistindo.